Às vezes eu acordo, pego o celular e vejo alguém que eu conheço em uma festa de casamento sorrindo, ou viajando para outras cidades. E eu continuo aqui, sem entender onde foi que eu me perdi. Por muito tempo eu achei que eu precisava ter a vida resolvida antes dos 30. Só que eu entendi que existia uma mentira que me fazia ficar preso na crise dos 30. Quando eu descobri isso, eu pude crescer de verdade. Se você está se sentindo assim e caiu aqui de paraquedas, bem-vindo. Este canal é para transformar esse tipo de dor em direção, através de erros, dúvidas e aprendizados. Se você está nesse processo de buscar um rumo, já é um vector, só falta assumir. Logo que eu saí do ensino médio, eu comecei a trabalhar. E como foi bem no meio da pandemia, eu me agarrei a esse emprego como se fosse a única coisa que me mantesse seguro no mundo. Os anos foram passando. Eu trabalhava, chegava cansado em casa. Quando eu percebi, já não existia espaço para os sonhos que eu tinha. Comecei a me conformar com o que eu já tinha, como se o teto, a casa e o emprego fosse tudo que eu podia esperar da vida. Mas a cada ano que se passava, as responsabilidades aumentavam e com ela vinha a cobrança também. Sadraque, já casou? Você vai ficar preso nesse emprego? Mas olha, você é um jovem inteligente, merece coisa muito melhor. Cada frase dessa atingia a minha mente como um alerta esmagador. Você continua no mesmo lugar. E naquele momento vinha a vergonha por não ter resolvido a própria vida. Vector, deixa eu te perguntar uma coisa. Olhando nos teus olhos, você também já carregou esse peso por não ter resolvido a própria vida? De fingir que está tudo bem? Enquanto você se esmaga por dentro de cobrança? Porque parece que todo mundo chegou lá, menos você? Foi aí que eu comecei a procurar sinais de que eu realmente estava atrasado. Primeiro, eu olhei para mim mesmo, para a minha própria vida. E voltei alguns anos atrás. E o que eu encontrei foi assustador. Percebi que nos últimos anos eu tinha parado de tentar. Projetos que abandonei, ideias que nunca saíram do papel, sonhos que fui adiando para quando eu estiver tempo. A verdade doeu. Eu não estava no mesmo lugar, não só porque a vida me parou, mas porque em algum momento eu tinha parado de caminhar. Depois eu comecei a procurar provas de que eu estava atrás. E na internet estava cheia delas. Entrava no Instagram, via casamento, via faculdade, via viagens, via conquistas. Cada foto parecia confirmar aquilo que eu já acreditava, de que eu estava atrasado. Eu transformei a vida dos outros em régua para medir a minha. Enquanto eu me comparava, a vida que eu queria ficava cada vez mais distante.
Eu precisava dar um jeito nisso, a qualquer custo. Então, depois do trabalho, eu me comprometi a voltar a estudar. Assistia vídeos no YouTube de crescimento rápido, colocava em prática. Resultado, nada acontecia. Eu não desisti. Procurei outra coisa mais fácil e mais rápido. Mas, do mesmo modo, resultado, nada acontecia. Eu quebrei. A minha mente travou porque eu achei que disciplina era força bruta. Foi aí que eu caí no erro de confundir rigidez com disciplina. Uma armadilha violenta que quase me fez desistir de tudo. E que eu precisei documentar em outro vídeo. Depois você clica e assiste. Mas ali, cada ano que se passava, o tic-tac do relógio parecia mais alto na minha cabeça. A ansiedade me consumia. Sem eu perceber, eu estava preso na ideia de que eu deveria ter a vida resolvido antes dos 30. Vector, é exatamente que por isso hoje muita gente se perde. Logo que saem do ensino médio, começa a trabalhar, acreditando que o único desafio é o financeiro. No começo, eles até conseguem conciliar o trabalho com os estudos, alimentando o sonho e projetos. Mas a rotina exaustiva consome toda a energia. E o relógio não para. De repente, um estalo. 25 anos chegam, de repente. Eles olham para o lado, vê outras pessoas da mesma idade construindo algo na vida. E surge aquela cobrança invisível, mas violenta. Eu preciso ter a vida resolvida antes dos 30. E é aí que a pressa assume o controle. O desespero para chegar a algum lugar faz com que a pessoa fique pulando de galho em galho. Muda de emprego achando que o problema é a empresa. Começam algo e desistem na primeira semana. Compra curso atrás de curso. Tenta surfar a onda do momento do TikTok, na esperança de um milagre rápido. E no fim de cada tentativa, sentem que só perderam tempo e dinheiro. A frustração acumula e o medo de estarem terrivelmente atrasados só aumenta. Na virada do ano, aquele último suspiro de esperança. Ano novo, vida nova, agora vai. Mas o ano começa. E a pressa continua cega. As promessas viram frustração e a sensação de estarem no mesmo lugar permanece. A verdade é que essa ansiedade de querer ter a vida resolvida antes dos 30 é o que trava a gente. Tentamos adivinhar o destino final, com medo de errar o caminho. Mas a vida não precisa estar pronta quando o cronômetro mudar o dígito. Nós não precisamos ter todas as respostas. A gente só precisa ter a clareza necessária para dar o primeiro passo real e a força necessária para sustentar até o tempo necessário. Vector, por muitos anos eu pensei que o meu desafio era a falta de um emprego perfeito, de um milagre da internet ou um acerto grande financeiro. Mas o fato real era a paralisia pela pressa. A mentira
que eu contava para mim mesmo todos os dias era simples: se eu não conquistei isso ainda, então tem algo de errado comigo. E foi essa mentira que me fez passar anos olhando para o ponto final, sem prestar atenção no ponto de partida. Eu queria ter a vida resolvida antes mesmo de começar. Queria ter certeza. Queria ver resultados rápidos. Queria saber que estava indo na direção certa. Mas a verdade é que eu passava mais tempo olhando para a vida dos outros do que construindo a minha. Se eu pudesse voltar no tempo e falar para o Sadraque de 10 anos atrás, eu diria: para de usar a vida dos outros como régua para medir a tua. Porque toda vida que eu abria uma rede social, parecia que todo mundo estava anos à frente de mim. E sem eu perceber, eu transformava a comparação em prova de que eu era um fracasso. Só que quando eu parei de olhar para onde os outros estavam, surgiu um espaço enorme na minha mente. Um silêncio que eu não sentia há muito tempo. E pela primeira vez eu consegui focar na única coisa que realmente importava: o primeiro passo. Eu não comecei a ver resultados imediatos, mas eu agi. E agir todos os dias mudou a minha vida muito mais do que os anos que eu passei procurando a estratégia perfeita. A disciplina ficou mais fácil, mas não porque eu fiquei mais forte, mas porque eu já não acordava todos os dias com uma voz que dizia para mim: você está atrasado. Essa virada de chave foi o início da minha transformação dos 6 meses, que mudaram minha vida de forma decisiva. O registro real de como eu saí de 5 anos de paralisia está nesse vídeo. Eu recomendo fortemente que em seguida você assista a ele. No fim, eu entendi que a ansiedade de querer ter a vida resolvida me deixava preso no óbvio: dar o primeiro passo. Eu não precisava saber onde é que eu estaria daqui a 10 anos. Eu só precisava saber qual era o próximo passo e continuar. Se este vídeo te fez refletir, eu fico feliz. Se você percebeu que não estava atrasado e que só precisa começar de onde você está hoje, então você já é um Vector. Se essa história falou com você, não tenta resolver toda a tua vida hoje. Só começa. Um passo, uma decisão. Um corte, um recomeço. No final, não é sobre ser perfeito, é sobre nunca desistir. Assuma, execute, prossiga com fé.